Aqueles ladrões, confiando na própria experiência da guerra e na coragem, vieram ousadamente ao seu encontro. O combate se travou e sua ala direita pôs em fuga a ala esquerda de Herodes. Ele veio prontamente em auxílio dos seus, obrigou-os a fazer meia volta e não somente deteve os inimigos, mas os obrigou a fugir. Perseguiu-os até o Jordão e matou muitos deles. O restante salvou-se, fugindo para além do rio. Dessa forma, teria, por esse ato de violência, libertado inteiramente a província daqueles ladrões, se muitos não tivessem ficado escondidos nas cavernas, lá permanecendo ainda por algum tempo. 63. Esse grande general, para dar a saborear aos seus soldados os primeiros frutos de seus trabalhos, mandou distribuir a cada um 150 dracmas, recompensou seus comandantes na proporção de seus méritos e os mandou todos aos quartéis de inverno. Ordenou a Feroras, o mais jovem de seus irmãos, que providenciasse víveres e fechasse Alexandrion com muralhas, o que ele não deixou de fazer. 64. Antônio estava então em Atenas, e Ventídio ordenou a Solon e a Herodes que o fossem encontrar para marcharem contra os partos, depois que tivessem posto em ordem os interesses da Judéia, de modo que não mais tivessem necessidade de sua presença. Embora Herodes pudesse reter Solon, desta maneira ele o mandou e não deixou de marchar com suas tropas contra aqueles ladrões que se escondiam nas cavernas. 65. Essas cavernas estavam em montanhas difíceis e inacessíveis de todos os lados. Lá se podia subir somente por pequenos atalhos, muito estreitos e tortuosos. Via-se em frente uma grande rocha escarpada, que ia até o fundo do vale, cavado em diversos lugares pela impetuosidade das torrentes. Um lugar tão forte e defendido deixou Herodes assustado. Ele não sabia como realizar o seu projeto. Por fim, veio-lhe à mente uma ideia que nenhum outro antes havia tido. Mandou descer até a entrada das cavernas, em caixões bastante fortes, alguns soldados que matavam os que lá se haviam escondido com suas famílias e incendiavam os alojamentos dos que não se queriam entregar. Mas como ele desejava salvar alguns, mandou avisar a som de trombeta que viessem procurá-lo, dando-lhe todas as garantias. Nenhum deles, no entanto, ousou fazê-lo. A morte parecia-lhes mais suave que a escravidão. A maior parte dos que lhe foram levados à força, mataram-se. Um velho, ao qual a mulher e os filhos pediram para sair da caverna para se entregar aos inimigos, em vez de consentir, pôs-se à entrada, ordenou-lhes que saíssem e os matava à medida que iam saindo. Herodes, que os via de um lugar elevado, ficou comovido e fez-lhe sinal com a mão que tivesse compaixão de seus filhos, e acrescentou mesmo seus rogos. Mas o velho, em vez de se acalmar com o que ele dizia, recriminou-lhe a fraqueza, matou a mulher, e depois de ter matado os filhos, atirou seus corpos do alto do rochedo e por último atirou-se ele também. 66. Depois que Herodes assim eliminou todos os que se haviam escondido nas cavernas, lá deixou uma guarnição que julgou necessária para impedir as revoltas. Deu-lhe o comando a Ptolomeu, voltou a Samaria e marchou contra Antígono com 600 cavaleiros e 3.000 soldados de infantaria, armados de escudo. Aqueles que estavam acostumados a perturbar a Galileia, tomaram a oportunidade da sua ausência para atacar Ptolomeu, surpreenderam-no e o mataram. Devastaram em seguida todos os campos. Depois, refugiaram-se nos pântanos e nos lugares fortificados. Logo que Herodes teve essa notícia, voltou, dizimou-lhes a maior parte e depois de ter assim libertado todas as cidades que eles perturbavam com suas incursões, obrigou-as a pagar 100 talentos. 67. No entanto, os partos, após serem vencidos numa grande batalha em que Pacoro, seu rei, foi morto, Ventídio mandou, por ordem de Antônio, Maquera ao rei Herodes, com 2 legiões e 1.000 cavaleiros. Antígono escreveu-lhe, fazendo grandes queixas de Herodes e rogando que o ajudasse contra ele, com promessa de lhe dar uma grande quantia. Maquera, porém, julgou dever guardar fidelidade àquele em auxílio do qual tinha vindo e, como esperava mais de Herodes do que de Antígono, foi, contra a opinião de Herodes, procurar Antígono para examinar o estado de suas tropas, com o pretexto de amizade. Antígono desconfiou dos seus intentos e não somente não o recebeu em sua praça, mas mandou atirar contra ele.
Maquera, confuso com a recepção hostil, voltou para encontrar-se com Herodes, em Emaús, e mandou matar em sua cólera todos os judeus que encontrou em seu caminho, sem indagar se eram amigos ou inimigos. Herodes ficou tão irritado, que teve vontade de o tratar como inimigo, mas conteve-se e partiu para ir procurar Antônio, a fim de lhe apresentar sua queixa. Maquera, então, reconheceu seu erro. Seguiu e obteve dele, depois de muitos rogos, que esquecesse o que se havia passado. 68. Herodes continuou na sua deliberação de ir procurar Antônio e se apressou tanto mais, quanto tendo sabido que ele apertava o cerco de Samosata, cidade muito forte, situada sobre o Eufrates, julgou não poder achar uma ocasião mais favorável para lhe demonstrar seu afeto e sua coragem. Sua chegada apressou a tomada da praça, que Antíoco foi obrigado a lhe entregar. Ele matou um grande número daqueles bárbaros e recebeu como sinal de seu valor uma parte dos despojos. Antônio ficou admirado e, embora fosse grande a estima que já tinha dele, aumentou ainda mais, de tal sorte que isso lhe foi um acréscimo de honra e um motivo de esperança de consolidação em seu reino. Capítulo 13. José, irmão de Herodes, é morto num combate, e Antígono manda cortar LH a cabeça. De que modo Herodes vinga essa morte? Evita dois grandes perigos. Sitia Jerusalém, ajudado por Sósio, com um exército romano e desposa Mariana durante esse cerco. Toma de assalto Jerusalém e resgata LH ao saque. Sósio leva Antígono prisioneiro a Antônio, que LH manda cortar a cabeça. Cleópatra obtém de Antônio uma parte dos territórios da Judéia, para onde vai, e é magnificamente recebida por Herodes. Este registro também se encontra no livro 14, capítulos 27 e 28, e no livro 15, capítulos 1 e 5, Antiguidades Judaicas, parte 1, 69. Ao mesmo tempo que estas coisas se passavam, Herodes soube de um acontecimento triste, para ele, que lhe sucederá na Judéia. Lá ele havia deixado José, seu irmão, para governar na sua ausência, com ordem expressa de nada empreender contra Antígono até sua volta, porque não podia confiar no socorro de Maquera, depois da maneira como ele tinha agido. Mas quando José viu que o rei, seu irmão, se tinha afastado, em vez de executar o que ele lhe havia determinado, marchou para Jericó com suas tropas e 5 companhias de cavalaria, que Maquera lhe havia dado, para fazer a colheita do trigo, que já estava próxima, e acampou nas montanhas. Os inimigos atacaram-no naqueles lugares tão desvantajosos, derrotaram-no completamente, sendo ele mesmo morto depois de ter feito tudo o que podia fazer o homem mais valente do mundo, e toda aquela cavalaria romana lá pereceu, porque tinha sido recém-organizada, trazida da Síria, integrada por soldados jovens, incapazes de reparar o que lhes faltava a pouca experiência. Antígono não se contentou com essa vitória. Como tinha ainda em seu poder os corpos dos vencidos, sua cólera levou-o a mandar cortar a cabeça de José, embora Feroras, seu irmão, lhe mandasse oferecer 50 talentos para tê-lo todo inteiro. Esse combate produziu tal mudança na Galileia, que os partidários de Antígono afogavam no lago os mais ilustres dos amigos de Herodes. Sucederam também novas perturbações na Idumeia, onde Maquera fizera fortificar o castelo de Gede. Está escrito Judéia, e não Idumeia, no livro 14, capítulo 27, número 621, Antiguidades Judaicas, parte 1, 70. Antônio, voltando ao Egito, depois da tomada de Samosata, constituiu Sósio, governador da Síria, com ordem expressa de ajudar Herodes contra Antígono. Sósio, para começar a fazê-lo, mandou na frente 2 legiões para a Judéia e seguiu depois com o restante das tropas. Quando Herodes estava em Dafne, arrabalde de Antioquia, teve um sonho no qual se predizia a morte de seu irmão. Ele saltou do leito, muito perturbado. Os que lhe traziam tão triste notícia entraram naquele mesmo instante no seu quarto. Ele não pôde deixar de ceder à violência da dor, mas deteve-a para correr a vingá-lo, e marchou contra seus inimigos com rapidez incrível. Quando chegou ao Monte Líbano, com uma legião romana, tomou 800 homens da região e, sem ter a paciência de esperar o raiar do dia, partiu, de noite mesmo, para entrar na Galileia.